Fala aí, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma parte do nosso conteúdo do livro do segundo bimestre, ok? Fim da República Velha e da Revolução de 1930. Nós vimos no começo do ano, antes de chegar essa pandemia, República Velha, o começo dela, e agora nós vamos ver o fim com a Revolução de 1930. Aqui estão as pessoas que participaram da Revolução de 1930, Getúlio e as pessoas do seu partido. E as fases da República Velha, gente, foi de 1889 a 1930, que foi com a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada, gente, foi correspondente aos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles foram peças fundamentais para o regime republicano, ok? A República Oligárquica, gente, ela é nada mais e nada menos que governada por presidentes civis, ligados a grandes proprietários de terra, ok, das oligarquias, sobretudo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui é a República da Espada, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. E aqui, gente, a República é oligárquica, os presidentes civis e as pessoas, eles soberanos, as pessoas. Coronelismo, eu já falei sobre coronelismo com vocês. O coronelismo nada mais nada menos que o voto censitário, baseado na renda das pessoas. Só podiam votar maiores de 21, mulheres, padres e analfabetos não poderiam votar. Não existia uma forma democrática dentro desse governo. Tá? O voto ele era aberto e tinha interferência sim das pessoas, principalmente dos civis daquela época, e o voto de cabresto, como eu falei com vocês já há um tempinho, né? O começo do voto de cabresto, gente, nada mais nada menos que um voto aberto, e a pessoa era obrigada a votar naquela pessoa que estava à frente da urna, né? E assim os civis militares eles obrigavam as pessoas a votarem. República Velha, gente, como eu falei com vocês, agricultura de 70%, né? Fazia parte de 70%, porque o Brasil não era era um Brasil agrário nessa época, não era um Brasil industrializado, né? Eles viviam no campo, os salários eram baixíssimos e as condições semelhantes à escravidão, né? As pessoas eram extremamente exploradas dentro dos campos. Com o fim da República Velha, foi com a estagnação da economia norte-americana, né? Os países deixaram de comprar produtos locais e dependiam da economia americana, né, gente? Foi o caso do Brasil, que deixou de vender milhões de sacas de café. O café caiu, em vez deles venderem sempre 21 milhões e a economia aumentar, e venderam 14 e queimaram o restante, né? Queimaram os outros 7 milhões que sobraram. As oligarquias cafeeiras começaram a cair em declínio, teve a ruptura de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? E assim eles gritavam pela sucessão de Washington Luiz, que era o presidente daquela época, porque além desses tipos de problemas, gente, a Aliança lançou o governador Getúlio Vargas para a presidência e o governador da Paraíba, João Pessoa, como vice, o João Pessoa, né? Eles começaram a gritar sobre isso, com a sucessão de Washington Luiz. E por isso que nas eleições de 30, a oligarquia de São Paulo apoiava o candidato Júlio Prestes, do partido do PRP, né? E os políticos de Minas Gerais apoiavam Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, que era o governador mineiro do partido PRM, ok? Revolução de 1930. Júlio Prestes sai vitorioso, sendo que as pessoas não aceitaram isso, né? Eles falaram que foi uma fraude. A Aliança Liberal recusava-se a aceitar o resultado das eleições, falando que houve fraude. Os dois lados eles empregaram a violência, ou seja, uma frase que ficou marcante foi: façamos a revolução antes que o povo faça, né? E começou todo aquele alvoroço, né? E essa famosa frase ela articulou a Aliança Liberal e assim começou a assumir o comando das transformações políticas antes dos outros grupos sociais fizessem, antes que o povo fizesse, né? Evitando que o povo promovesse as mudanças sociais abrangentes dentro do Brasil, né? A revolta, gente, ela foi contra as antigas rupturas políticas que ganhou o destaque, né? Quando João Pessoa foi assassinado, ou seja, ganhou destaque em 1930 com a morte de João Pessoa, ou seja, João Pessoa morre, né? Ele foi assassinado em julho, e a morte do governador da Paraíba foi um pretexto para unir a oposição frente ao atual governo daquela época, certo? Ou seja, em outubro de 1930, o processo revolucionário começou no Rio Grande do Sul, espalhou-se por Minas Gerais,
né, Paraíba e Pernambuco, e o objetivo era impedir Júlio Prestes de tomar a posse da presidência. E assim, gente, o Brasil estava prestes a mergulhar em uma verdadeira guerra civil, quando os militares cariocas, liderados pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso, eles tiraram, né, o presidente Washington Luiz no mês de outubro, e no mês de outubro, gente, Getúlio Vargas assume dentro da Revolução de 1930 e assim dando fim à República Velha. Aqui está Getúlio Vargas, para vocês terem uma noção. E assim, governo de Getúlio, gente. A República, na tarde de novembro, os revolucionários passaram o poder no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas encerra a República Velha, derrubando todas as oligarquias estaduais, menos a de Minas Gerais e a gaúcha, ok? No exato momento, gente, que Getúlio Vargas dentro do Rio de Janeiro, né, os soldados getulistas cumprem a promessa de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco e marcando o triunfo da Revolução de 1930. Ok? Ele se torna o novo chefe de Estado, com amplos poderes, e assim ele começa a mexer na Constituição, principalmente a Constituição de 1891, que foi revogada, ou seja, retirada do cenário público. Getúlio passou a governar através de decretos. Ele nomeou os interventores para todos os estados, com exceção de Minas Gerais, e esses interventores eram tenentes que participaram da Revolução de 1930 a favor dele. Ok? Getúlio Vargas fez novas diretrizes econômicas, políticas e sociais, que foi a instituição do CLT, salário mínimo, que foi a marca para Getúlio Vargas, ou seja, o tempo das mudanças sociais célebres, onde os trabalhadores pareciam estar no centro do cenário político nacional. Eles aplicaram o populismo. O que era o populismo? O populismo era o governo para o povo. O povo poderia opinar, o povo poderia falar, ou seja, um governo chegado para o povo, onde o povo poderia falar. Ele não era simplesmente cabrestado, podemos dizer assim, né? Pau mandado, podemos dizer assim, naquela época. As classes rurais não foram beneficiadas, ok, gente, com a igualdade da CLT, tudo por força das oligarquias que existiam e pressionavam o governo mantendo antigas políticas regionais. Ok? Em 1934, a Constituição é aprovada devido à forte pressão política social com a Revolução Constitucionalista de 1932, e a estrutura do Estado brasileiro modifica-se profundamente em 1930, ou seja, tornando-se mais ajustada às necessidades econômicas e sociais do Brasil. Dentro de 3 anos e meio, gente, depois outorga a nova Constituição e a Constituição de 1937. Constituição de 1937, o regime era centralizado, por vezes ditatorial, ok? Vargas ele estimula a expansão das atividades urbanas e o deslocamento do eixo produtivo da agricultura para a indústria, estabelecendo bases na modernidade econômica nacional. Ou seja, a indústria, gente, ela nada mais nada menos que começou em 1930 com Vargas. Vargas trouxe industrialização para o Brasil, que era um Brasil extremamente agrário, e assim, conforme ele vai indo, né, com o seu governo, ele tirou, entre aspas, a agricultura de foco daquele homem que planta, daquele homem que colhe, daquele homem que faz, trouxe para as fábricas assim, conforme elas ficarem mais ativas, e trazer o Brasil para a modernidade. A atividade da página 264, 265, 266, 267, ok? Aqui está o gabarito, como eu sempre coloco para vocês. Os gabaritos estão um pouquinho grandes. Isso aqui é 8, ok? 9, 10, 11. A 11, continuação da 11. 11B. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Falou, galerinha. Fique com Deus, tá? Se cuidem.